Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao episódio 46 de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Sendo que, antes de começar, quero só primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo, sendo que eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10 euros e condições válidas para volumes mensais até 100 mil euros. Porque se ultrapassar este montante, é cobrado apenas 0,2% no mínimo de 10 euros. E eles também têm uma taxa de conversão de 0,5%, no entanto, tal como já sabes, os ETFs que eu adquiro são todos em euros, portanto não existe aqui qualquer conversão, o que poupa em comissões. Se esta corretora fizer sentido para ti, então podes criar conta com o primeiro link ou então colocar aqui um código, portanto tu quando registras colocares o código Workaholic, tu também irás conseguir usufruir do que é que estejam a oferecer nessa altura. Pronto, agora, passando aqui à conta, tu podes ver que neste momento eu estou com um lucro de 11.173,19 cêntimos, o que é incrível, ou seja, quando eu adquiri, por exemplo, o QDVE, que é o ETF que tem uma melhor posição neste momento, que está com um lucro percentual de 158%, que não é tanto como a minha série dos ETFs para os filhos, que está no Patreon, mas mesmo assim 158% é bastante e tu podes ver a distância, ou seja, quando eu adquiri que foi nestes mínimos relativos, entretanto já subiu isto tudo. É por isso que tenho estado a ter este lucro para este ETF, face também os outros que tenho. Agora, isto é só uma parte, portanto, aqui o importante é vermos dentro do fecheiro. Este fecheiro também está no meu Patreon, ou seja, mostra a rentabilidade atual, que são cerca de 21%. Dá também para ver aqui o gráfico, que infelizmente só vai até aos 36 meses, mas já mostra o quão distante a minha rentabilidade estava em comparação à média do S&P 500. Entretanto, eu também quero que tu tenhas uma boa noção que a inflação come-nos o poder de compra, portanto, aqui está um bom exemplo da perda de poder de compra ao longo de vários anos. Sabias que 10 euros em 1999 valem apenas 6 euros hoje? E isto tende a continuar. Talvez não tão acentuadamente, e atenção que isto é segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, mas nós temos de ter atenção a isso. E já que eu estou a falar em sites, calculadores e tudo mais, por que não também ver o site lucrar.pt? No site lucrar.pt tu tens aqui uma opção que é comunidade em calculadoras, tens para vários, seja crédito à habitação, poupança, investimento, etc. Mas há aqui uma que é a reforma e independência financeira. Portanto, para o FIRE, também PPR, caso tenhas interesse, há também uns relativamente a investimento que eu acho que são interessantes, dares aqui uma olha dela. E se fizer sentido para ti, então utiliza porque são gratuitos. De qualquer modo, falando das calculadoras, eu vou utilizar esta por enquanto, ou seja, para calcular o Cost FIRE, que é aquela altura que eu posso parar completamente de investir, que só o dinheiro que tenho, se aquela rentabilidade se mantiver, eu consigo atingir o meu FIRE Number, que neste caso, o FIRE Number aqui nesta calculadora seria 266.667. Só que o que acontece é o seguinte, tu tens de colocar os teus números, eu coloco os meus. Eu tenho 29 anos, quero-me reformar aos 55, aqui aquilo que eu espero ter de reforma anual são 12 mil, ou seja, em termos de gastos a contar com a inflação. Isto aqui tem um pequeno problema, que é, tu olhas para isto e pensas, Gustavo, mas quando chegar aos 55 anos, 12 mil não vão dar para nada. E é verdade, só que o que é que acontece? É que isto já tem-se em consideração, entendes? Ou seja, estes 3% de inflação já consideram como se as coisas, quando eu tiver 55 anos, fossem, digamos, baratos aos preços de hoje, entendes? Só que não está lá muito bem feito. Portanto, a calculadora correta é esta. Eu sei que é um pouco mais confusa porque não é tão apelativa, porque ali basta pôr uns números e tem ali o gráfico. Aqui, pronto, parece um bocadinho mais confuso, mas é bastante fácil quando tu consegues compreender o que aqui está, porque basicamente basta olhar para cima. Ou seja, aqui consegues ver a rentabilidade atual com base na XIRR, consegues ver se o Cost FIRE já foi atingido, consegues ver quantos anos faltam para realmente atingir o FIRE, se isto se mantiver como está a manter-se, portanto, se isto mantiver este ritmo, e também se eu continuar a fazer alguns aportes, se consigo mais cedo, está bem? Portanto, voltando aqui à calculadora, a taxa de crescimento eu pus 10%, mas a média do S&P 500, deixa-me lá ver quanto é que está. Se eu for ver o histórico, portanto, se eu for aqui ver o histórico, vamos lá ver quanto é que está neste momento, 10.69. Então é isso que eu vou assumir. Deixa-me só pôr aqui 10.69. Ok, depois inflação 3%, não por acaso, com base no Banco Central Europeu, aqui mostrando para Portugal, e atenção que eu tenho que mudar aqui o histórico, ou seja, isto está a apanhar, não, por acaso já está a apanhar 31 de julho, pronto, então a estimativa está nos 3.1%, junho foi 3.1%, exato, e para julho o estimado está nos 3.1%, portanto, aqui vou ter que colocar também 3.1%, pelos vistos, essa é a inflação que está atualmente em Portugal, a inflação que nos dizem, como é óbvio, e assim, se eu colocar aqui 3.1, é um bocadinho mais realista. Taxa de levantamento segura no primeiro ano 4,5% e podes ver que eu consigo atingir o Cost FIRE já daqui a 2 anos, segundo esta calculadora. Porquê é que esta calculadora diz daqui a 2 anos e a minha diz que eu já atingi? Porque a minha assume cerca de 21%, porque realmente é com base nos dados reais do lucro que eu estou a ter, o ritmo que eu estou a ter, sendo que aqui eu estou simplesmente a colocar na calculadora uma taxa média que não corresponde
à realidade do crescimento que tem sido o mercado. Pronto, de qualquer maneira, eu em princípio devo investir cerca de 400, porque estamos na zona 1 e eu já te vou mostrar isso, e portanto a quantidade é inferior, mas de qualquer modo eu já vou utilizar isto no final, e o lucro que eu estou a ter já não está nos 10 mil. Repara, no mês passado estava nos 10 mil, hoje já está nos 11 mil. Deixa-me cá ver, 11.176. 11.176. Eu não vou colocar os cêntimos, está bem? Mas pronto, isto aumentou para 22%. A rentabilidade atual, com base na XIRR, que acompanha o ritmo, ou seja, com base no crescimento que o portfólio está a ter, e já estamos a ter uma amostra muito grande, porque já vamos no episódio 46, ou seja, isso significa que já passou 46 episódios e eu não falhei um único episódio, e portanto já temos uma amostra bastante significativa. Aliás, 12, 24, 36, 48, portanto daqui a 2 meses, esta série do FIRE faz 4 anos. E 4 anos, eu acho que já é uma amostra muito significativa. Pronto, de qualquer modo, estamos a ir a um bom ritmo, fantástico. Eu estou muito satisfeito, não só com o lucro, mas com a velocidade que o portfólio está a crescer. É claro que eu não acredito que isto dure para sempre, porque repara, o mercado está doido. O mercado tem tido subidas, máximos acima de máximos, acima de máximos, que eu nunca vi um crescimento tão grande quanto este, porque realmente parece que nunca faz uma correção séria. Isto assusta-me, porque quando realmente estiver na hora, ou seja, quando realmente fizer uma correção, eu acho que não vai ser apenas uma pequena correção, eu acho que vai ser uma queda ao ponto de parecer quase uma recessão. Mas pronto, vamos aguardar, eu vou continuar a investir, vou fazer investimentos mais cautelosos, mas quero ter primeiro em atenção os vossos comentários. E vocês fizeram aqui vários comentários relacionados com o ETF. Portanto, temos aqui o João, que disse: olá Gustavo, obrigado por mais um excelente vídeo. Em comparação ao ETF que eu comprei, ele considera que o VGWE parece-lhe melhor. Tem um maior fund size, tem uma TER menor, que é um Total Expense Ratio menor, portanto é mais barato, e é mais diversificado na empresa para suportar melhor a queda, é o que ele diz. E tem menos exposição aos Estados Unidos. Portanto, isto é a forma como ele vê, mas não foi o único. Temos, por exemplo, também aqui outro comentário que diz: preferia o VGWE, portanto este que é um All World High Dividend Yield. Temos aqui este que sugeriu: olá Gustavo, por que não este ensino, que no fundo é o mesmo que eles sugeriram? Portanto, estavam todos muito coordenados a acreditar que realmente o ETF, que este que sugeriram, era melhor. Mas já vou explicar e já vou comparar um e outro, porque ele diz que também é acumulativo, tem um Dividend Yield até um pouco superior, tem um Total Expense Ratio mais baixo, é mais diversificado e com menor exposição aos Estados Unidos. E depois já tinha pensado sobre essa estratégia de adquirir ETFs com empresas pagadoras de dividendos de forma a atenuar uma possível queda, mas por enquanto acho que vou continuar a investir no FTE All World, que é um horizonte temporal é para 10 ou 15 anos, que faz sentido, também é o perfil dele e ele faz aquilo que considera que é melhor para o seu perfil e está tudo ok. Depois temos também outro comentário aqui em baixo: olha, olá Gustavo, antes de mais, obrigado pelo trabalho e partilha de conhecimento. Ainda relativamente a este vídeo, fico com a dúvida comparando este ETF que compraste face ao VGWE, que no fundo é o mesmo que foi dito há bocado. Ele tem um fund size maior, portanto tudo igual, ou seja, vários comentários também a partilhar o seu estudo com aquilo que consideram que realmente faz mais sentido, e se quiseres fazer uma breve comparação ficava muito agradecido. Portanto, eu vou começar já com isto, porque há vários comentários que realmente destacaram este ETF. Portanto, este ETF foi o que foi sugerido e este foi aquele que eu adquiri no episódio passado, está bem? E vamos comparar, porque vocês têm razão em muita coisa. Então, vamos começar com o início, que é o Total Expense Ratio que vocês sugeriram é mais barato, sem dúvida, está bem? A diferença ainda é grande. Depois, os dois são acumulativos, os dois são físicos. Neste caso, a vossa sugestão tem um fund size muito superior, o que é um aspecto também positivo, apesar deste também ser aceitável. Este existe desde 2016 e o vosso existe desde 2019. Empresas que fazem parte são 2.328 neste e este aqui são 491. Portanto, o vosso até está mais bem diversificado. Em termos de crescimento, o vosso está praticamente em máximos e este também está praticamente em máximos. Voltando para baixo, então, o que é que nós conseguimos ver? Em termos de volatilidade, estão muito semelhantes, 10.60%, 10.99%. Está tudo ok. É físico, é unedged, aqui penso que também é exato, tudo unedged, portanto está tudo lá. Aliás, este aqui é da Vanguard, este aqui é da Wisdom Tree, por isso a Vanguard é uma entidade gestora de fundo que eu acho que é até mais credível, por isso aqui estão a ganhar totalmente. Agora vamos para a parte que é a composição das empresas. E repara, nós estamos a ver ETFs totalmente diferentes. Porquê? Porque enquanto o vosso, estamos a falar da JP Morgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Cisco, pronto, todas estas empresas, não é? Em que tem um peso apenas de 10% no top 10. Repara também a exposição, ou seja, tu estás a ver aqui, o peso na tecnologia é apenas de 9.26%. É claro que se tu quiseres diversificar mais e não ter tanto peso à tecnologia, até porque faz sentido, tendo em consideração a situação atual do mercado, então este ETF
é o ideal, até para precaver melhor as quedas. Agora, este aqui é totalmente diferente em termos de composição das empresas. Repara, estamos a falar da Apple, Microsoft, Broadcom, ou seja, este aqui é um pouco mais arriscado, com muita mais exposição à tecnologia, entendes? E acompanha muito mais aquilo que é um mercado em termos de subida, se, pronto, a parte tecnológica e, nomeadamente, estas empresas crescerem. Temos a Cisco, a Nvidia, a Broadcom, Microsoft, Apple, ou seja, tudo empresas que realmente correm um risco superior em comparação às outras que estão no outro ETF, só que também acompanham muito mais a subida do mercado, que foi o que aconteceu, ou seja, o mercado teve esta subida e realmente este ETF que eu adquiri apanhou melhor essa subida, ou seja, a possível rentabilidade que este ETF deve ter tido em comparação ao vosso deve ter sido superior, porque apanhou, tal como podem ver, esta subida aqui. Este salto que houve aqui, mas claro, o objetivo é o quê? Não é precaver o mercado, não é precaver se tiver aqui uma grande queda. Então sim, o vosso ETF faz mais sentido, até porque se olharmos para aquilo que eu partilho até várias vezes, conseguimos ver que eu tenho estado a adquirir estes ETFs relacionados com dividendos, porque se houver uma correção ou até uma recessão, os dividendos são pouco afetados. Portanto, historicamente, enquanto houve estas quedas, que foram as maiores quedas do mercado do S&P 500, o corte nos dividendos foi quase nulo, ou então até houve pequenas subidas em certos momentos. Ou então os cortes foram pequenos. Pronto, entre 2008 e 2009, que foi o subprime, portanto a crise imobiliária, aí não, houve realmente um grande corte nos dividendos, mas sem contar com isso, o corte que houve, que está na média, está nos 1,9%, em comparação à média dos 31,8% da queda do mercado. Portanto, eu acho que, tendo em consideração a subida extra que o mercado teve, e porque não sabemos qual é que vai ser o máximo, quando é que vai haver uma correção a sério, então agora, ainda mais que o mês anterior, ainda faz mais sentido adquirir o vosso ETF, entendem? Portanto, eu acho que o meu foi uma boa escolha, tendo em consideração aquilo que o mercado fez, e também não era uma má escolha toda, mas tendo o objetivo de aguentar quedas, que era esse o objetivo principal, e agora tendo em consideração a subida que houve, então realmente o vosso ETF pode ser ainda mais aliciante. Portanto, é isso que eu vou fazer, eu vou adquirir o vosso ETF, porque de facto vocês fizeram uma boa sugestão, e eu não posso ignorá-la. Portanto, eu vou procurar aqui na XTB. Vamos lá procurar. E está aqui. Ok. Ainda não adquiri nenhuma vez. Exato. Estava aqui a ver. Não. Está para diário. Ainda não foi adquirido nenhuma vez neste portfólio. Portanto, sim. Eu vou adquirir cerca de 400. Porquê? Porque o S&P 500 está na zona 1. E, aliás, há aqui um comentário. Deixa-me só voltar aqui atrás. Há aqui um comentário que diz o seguinte. Boas, Gustavo. Antes de mais, obrigado pelo teu trabalho e conteúdo que partilhas todas as semanas. Tenho pena de ter começado só este ano, mas os princípios que ensinas parecem intemporais. E é verdade, ou seja, quem acompanha o episódio mais recente já acaba por estar a par de tudo. E aquilo que foi ensinado no passado também aplica-se a qualquer momento. Porque, no fundo, eu aplico sempre a mesma estratégia, não é? Aliás, a única vez que não apliquei exatamente a mesma estratégia porque estava a tentar precaver algo superior, ou seja, face tudo o que estava a acontecer, todo o conflito, neste caso, dos Estados Unidos e o Irão, e aquilo que eu pensava que ia escalar muito mais, só mudei temporariamente para adaptar mais condições do mercado e tudo mais, e aquilo que era a parte macro e geopolítica. Então eu adquiri, desculpa lá, só voltar aqui, então eu adquiri este ETF relacionado com prata, que estávamos na zona 3, até poderia ter adquirido um QDVE, por exemplo, a reforçar, mas não, adquiri este com prata, ou então relacionado com os semicondutores, que ainda teria sido uma melhor escolha, adquiri este com prata, e a verdade é que o mercado enganou-me. O mercado fez aquilo que ninguém esperava e realmente prova que ninguém consegue prever o mercado. Por isso mais vale seguir a respectiva estratégia, seguir aquilo que foi definido para o perfil de investidor e objetivos de cada um, e não dar a meio, mesmo que, pronto, haja estas alterações macros e geopolíticas que ninguém consegue prever. Mas pronto, é só aqui um pequeno erro que transformou-se em algum prejuízo, neste caso não foi muito, mas que serve também como lição. Pronto, eu só queria partilhar, isto também é um pequeno desabafo, mas de qualquer modo voltamos então para o comentário. Assim sendo, eu estava onde? Tenho uma questão. Ao ver a tua análise e definição de zonas, quando é que ajustas o all-time high? Nas últimas semanas parece que estamos a entrar numa fase de lateralização, ele quer se calhar dizer correção, pronto, e queria perceber se tens em conta algum fator para ajustar as linhas e passar a considerar a zona 2 em vez de continuares na zona 1 como demonstraste. Obrigado mais uma vez. Então, repara, nós, para já o time frame é de 2 em 2 horas. Depois eu utilizo esse MMA, portanto aqui entre a zona 3 e zona 2 é fácil. Agora, este pico que houve este aumento não significa que não haja agora uma queda, entendes? Ou seja, aqui para mim ainda são os máximos. E portanto, se aqui nesta linha, que eu já vou apagá-la,
eu vou pagá-lo só para tu entenderes. Se nesta linha para mim ainda são os máximos, entre aspas, faz com que não faça sentido estar a aumentar para já, porque se houver de facto uma correção, porque isto foi uma subida muito repentina, então rapidamente estaríamos na zona 2, está bem? E não é esse o objetivo é fazer aqui um equilíbrio do qual realmente se consiga dividir com eficiência a zona 1, 2 e 3. Portanto, a única coisa que me faria aumentar esta linha para aqui, onde eu vou mostrar, era se continuasse a haver aqui um aumento e consolidação em valores superiores, entendes? Portanto, deixa-me lá ver se eu consigo fazer um rascunho. Se daqui fizesse alguma coisa, pronto, começasse assim a subir um pouco, ou seja, o que for, e tivesse já a consolidar, qualquer coisa assim, isto já poderia ser considerado a zona 1 com esta subida da linha entre a zona 1 e 2, entendes? Portanto, aqui já poderia fazer sentido. Por isso, todo este espaço, porque entretanto o SMA já subiu um pouco, porque se isto estava a subir e estava a consolidar estes valores, o SMA tinha que acompanhar, portanto o SMA passaria a estar mais ou menos por volta destes valores, e aqui já seria uma área muito mais respeitável daquilo que é a zona 2, a 3 e a 1. Pronto, agora deixa-me apagar estes rascunhos, que acho que já são suficientes para tu compreenderes. Portanto, para já, ela vai ficar onde estava, está bem? Mas pronto, é mais ou menos esta é a forma como eu vejo. E é claro que eu estou a fazer um pouco a olho, mas isto também dá para fazer cálculos matemáticos para descobrir exatamente qual é que poderia ser o mais indicado, mas eu, assim como estou a fazer, sinto-me confortável. E eu faço isto para mim, está bem? O ICMMA é fácil, às vezes entre a zona 1 e 2 pode não ser tão fácil, mas também não acho que seja assim tão difícil. Pronto, por isso, exato, estou-te aqui a responder ao comentário. Esta é a forma como eu faço, mas sem mais demoras, eu queria ver este comentário, mas queria já também adquirir, ok? Por isso, nova ordem, que é exatamente este, o VGWE. Exato, por isso eu agradeço a todos os que fizeram este comentário, porque de facto eu dou-vos razão. Obrigado por fazerem, mas também mostrei aquele lado do porquê de ter achado que o meu ETF, aquele que eu adquiri no mês passado, possa ter sido eficiente, que realmente foi mais eficiente de um mês face ao outro, mas para o propósito principal, o vosso é mais indicado. Pronto, de qualquer maneira, aqui estamos a falar de cerca de 4 ETFs, porque se fosse 5 ETFs já seriam 468, e o mais próximo dos 400 é de facto 4 ETFs a 374,68, e por isso verificar aqui as condições do instrumento, o mercado está aberto. Agora até estendo mais um pouco, tal como podemos ver, dá para fazer um tamanho mínimo de ordem de 1 euro, porque dá para comprar fracionado, mas eu prefiro comprar inteiro, acumulativo. Eu não sei se, deixa-me lá ver, se conseguimos ver, exato, isto tem o Total Expense Ratio de 0,29%. Queria só também compreender se isto mostrava de alguma maneira o Dividend Yield, porque foi mostrado há pouco, só que aqui nos dados da XTB acho que não mostra. Em termos de Environment, Social and Governance está no pior, portanto 1. E estas são as participações que já tínhamos confirmado, em que a tecnologia é apenas 9,25, ou seja, são ETFs bastante diferentes. Pronto, de qualquer maneira, são 4, comprar, confirmar e está feito. Agora, se eu for ao histórico da conta, neste caso, ordens, consigo ver este que foi no 23,66, portanto, qual é que foi o total? Podia fazer rapidamente em conta, mas prefiro ver aqui 374,68, isto para colocar aqui no fecheiro. 374,68. Ok, pronto, assim o fecheiro fica atualizado. Estamos, neste caso, estou a ir a um ótimo ritmo, acredito que tu também estejas. Partilha nos comentários se o teu portfólio de reformar cedo em Portugal também está a ir a um ótimo ritmo. Eu acredito que esteja, mas claro que se tu me disseres e partilhares ainda fico mais agradecido. Entretanto, há aqui outros comentários que acho que ainda não vi. Deixa-me lá ver este. Então, o Fábio que disse, boas, muito top as séries. Estou com um plano para a filha, pronto, que seria este conjunto de ETFs, e depois 5% em cada há um P0, pronto, ou seja, está a mostrar aqui vários ETFs e está, no fundo, a questionar-me se é uma boa opção. E eu não posso dizer, para já, não posso dizer, porque não posso dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, nem dizer o que é bom ou mau para ti, porque nem sequer conheço o teu perfil de investidor, nem aquilo que tens planeado para a tua filha, nem o horizonte temporal. E por outro lado, eu também tenho uma série dedicada para os filhos no Patreon, está bem? E posso já dizer que a rentabilidade, ou seja, enquanto nós estamos aqui com cerca de 22% da rentabilidade atual, portanto com base na XIRR, para os filhos estou com 30 e qualquer coisa. Aliás, eu também não tenho problemas em partilhar isso contigo, deixa lá ver se eu consigo encontrar. Portanto, eu tenho isso em séries, ETFs para os filhos,
Portanto, está aqui. Ok, pronto, vou abrir só para tu veres. Ou seja, basicamente o fecheiro é o mesmo, está bem? Só que muda-se os dados. Não, desculpa, está 39%, ou seja, tem quase 40%, que é uma coisa surreal, de rentabilidade. Porque, pronto, há ETFs que estão com cerca de 200%, 150%, 160%, porque são ETFs mais futurísticos, com acompanhar as tendências dos setores, indústrias e tudo mais. E cerca de 40% anual, não é? É uma coisa doida. Se alguém mantivesse 40% com investimento considerável durante vários anos, sem dúvida alguma estaria já com muito dinheiro acumulado. Pronto, de qualquer modo, voltando aos comentários, que acho que ainda falta algum. Temos este último, que é o SPYI, por ser bastante diversificado, pode ser uma opção atual. Portanto, foi esta sugestão que ele deu. Tem um Total Expense Ratio mais baixo, acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2011 e é constituído por quase 5.000 empresas. Só que o que é que acontece? Não é por ser constituído por praticamente 5.000 empresas que realmente está bem diversificado. Porque se formos olhar para baixo, logo temos uma grande concentração logo nas primeiras 10. Ou seja, só os primeiros 10 ocupam 22,26%. Ou seja, até aquele ETF que foi-me sugerido, agora, entre vários comentários, podemos ver que o top 10 está mais bem diversificado. Repara, é só 10% este top 10. Porque o que é que adianta haver, por exemplo, quase 5.000 empresas no ETF se estiver todas concentradas nos primeiros 100, por exemplo, não é? Que é o que acontece, no fundo. Se tu fores ver, praticamente 99% está concentrado nas primeiras 100 empresas. Por isso, eu acredito que este até possa estar, desculpa, este não, mas este que foi sugerido possa até estar mais bem diversificado, apesar de ter menos empresas do que este. Aliás, desculpa lá, agora já nem me lembro quantas empresas este tem. Exato, 2.328, que continua a ser muitas, entendes? Portanto, isto aqui acho que o número de empresas que mostra também um pouco para marketing. Mas pronto, está aqui 22,26, em que só a Nvidia é 4,27%, que é bastante para um ETF que supostamente está bem diversificado. Por isso, eu não acredito que este ETF esteja assim tão bom, apesar de também ser considerado na 01 e também ser um ETF para diversificar, mas neste momento eu acredito que a melhor escolha para o meu perfil de investidor e objetivos, para ti tu terás que fazer o teu próprio estudo, mas para mim acho que realmente foi esta sugestão que foi feita. Portanto, eu realmente te agradeço pelos vossos comentários, fica à vontade se quiseres fazer novas sugestões, tá bem? Ou então dizer como é que está a ir o teu portfólio, se também estás com uma rentabilidade elevada e se esta série tem-te ajudado ou não. Por isso, se ajudou, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.